Então é isso aí, tá? Então, queridos, hoje é a aula de doenças. Doenças causadas por vírus, bactérias e protozoários. Se vocês forem analisar o material de vocês em relação a essa aula, ele tem, né, duas grandes tabelas que vão discutir com vocês apenas as diferenças entre vírus e bactérias, assim, diferenças das doenças, né? Mas eu acho importante a gente ter algumas ferramentas que vão possibilitar para vocês, a partir da interpretação de uma questão, perceber se a doença é causada por vírus ou bactéria, principalmente, tá? Ou um protozoário também, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, vou começar com os vírus, tá? O ano passado o pessoal achou que ia cair um monte de questão sobre Covid na prova, e não apareceu nenhuma. E eu falava que não era comum aparecer nenhuma questão de Covid, apesar de um outro vestibular colocaram. Por quê? Porque não se sabe muito bem tudo da doença, né? Então, os caras não vão arriscar colocar alguma informação desencontrada. E ainda assim, né, agora a gente tem o surgimento de alguns medicamentos, alguns antivirais, né, que vão falar um pouquinho sobre isso. Então, de acordo com o mecanismo de ação do vírus, tá? Então, ó, primeira coisa, um vírus, ele é um acelular, tá? Se o vírus é um acelular, significa que ele não tem célula, ele não tem estrutura celular. Aí você pergunta, professor, qual que é a estrutura de um vírus, então? Basicamente, o vírus é formado por uma cápsula, tá? Que pode estar envelopada ou não, tá? Então, aqui um envelope viral, vamos fazer um vírus envelopado, o famoso coronavírus. Está aqui, ó. Não é só ele, né? Tem uma série de outros vírus que são vírus envelopados. O que que é esse envelope? Esse envelope, ele recobre o material viral, tá? Então aqui a gente tem um chamado envelope que recobre todo o material viral. Esses vírus que são envelopados possuem esse envelope para realizar o processo chamado de com D mesmo, adsorção. O que que é isso? Ó, adsorção é o momento que o vírus ele se conecta com a célula-alvo, tá? E aí uma questão interessante sobre os vírus. Os vírus têm ação, na maior parte das vezes, específica. Tem uma certa especificidade. Por quê? Essa ação específica vai depender do tipo de célula no qual o vírus consegue fazer a adsorção, na qual o vírus consegue se conectar, que são as famosas proteínas virais, né? As proteínas que recobrem o envelope, que permitem essa ligação, essa conexão entre a célula e o vírus. Esses vírus, então, eles só conseguem se encaixar nessas células nas quais ele se programa com os seus receptores, tá? Então, essa é uma parte importante das etapas da contaminação viral, que é quando ele se liga a uma determinada célula. Então, né, como eu gosto de brincar, as coisas, Deus sabe o que faz. O vírus da gripe, ele só consegue se conectar com as células do sistema respiratório, assim como o vírus do resfriado. Você já imaginou o que seria da gente se o vírus da gripe também se conectasse com as células do sistema digestório? Né? Brincadeiras à parte, mas cada espirro seria uma surpresa. Então, ainda bem que essa ação é específica na maior parte dos casos, tá? Depois que ocorre esse processo de adsorção, eu vou enumerar aqui no cantinho, tá? São as etapas da infecção viral. Então, vou por aqui, ó. Então, começa com a adsorção, aqui, que é a ligação do vírus com a célula. O segundo mecanismo é quando o material genético do vírus é introduzido na célula. A gente vai chamar essa etapa de etapa 2, a etapa da penetração, tá? Então, o material do vírus é inserido ao DNA da célula, à célula. Dentro desse envelope, a gente encontra a cápsula proteica, o chamado capsídio, tá? Vou pôr aqui, ó, a cápsula proteica, que essa sim é comum a todos os vírus. O envelope não, tem vírus que não são envelopados,
Mas a cápsula proteica, sim, né? O capsídeo do vírus, ele é universal. Todos eles têm uma cápsula proteica. E lá dentro, basicamente, a gente vai encontrar o material genético. Tá? Esse material genético, ele pode ser RNA, tá? Ou, prestou atenção no que eu falei, né? Ou ele pode ser DNA. E essa cor não ficou boa. Vou pegar uma mais escurinha aqui. Então, o material genético pode ser DNA ou RNA. Uma coisa importante, nunca os dois, tá? Então, o vírus pode ter DNA ou RNA, nunca os dois materiais genéticos. Alguém quer falar? Não? Tudo bem? Então, pode ser DNA ou RNA, nunca os dois. Existem vários tipos de vírus. Então, alguns vírus apresentam algumas enzimas aqui também, mas são muito raros. Esses são menos comuns. Vou pegar uma cor mais escurinha aqui também. Vou só marcar como letra E, tá? A letrinha E estilizada aqui, que significa que podem existir algumas enzimas que vão participar do mecanismo de ação viral, tá? Então, envelope, ou a cápsula ou capsídeo, para aqueles tipos de vírus que não têm envelope, vão servir para ligá-lo à célula, tá? A partir daí, você tem um processo de penetração, que é quando o material genético, DNA ou RNA, vai entrar na célula. Na quarta etapa, a gente vai chamar de eclipse. O eclipse. O que é esse período de eclipse? É quando o material genético do vírus, que foi penetrado, que entrou na célula, consegue e começa a assumir o controle da célula, tá? Tem gente que fala, e também não está errado, que o período de eclipse é o período em que entre você ter o vírus, né, te atacando e apresentar os sintomas. É o período de assintomático que você tem, que varia de doença para doença. Mas, ao pé da letra, o processo de eclipse é quando o DNA do vírus está começando a assumir o comando da sua célula. E é aqui que vem uma parte muito importante, tá? O mecanismo de ação dos vírus. São 7 tipos de mecanismos, tá? A gente só trabalha 2, geralmente 3 eu vou citar, porque eu sou um pouquinho mais chato. Mas são 7 tipos. Tem vírus de RNA de fita simples, tem vírus de RNA de fita dupla, tem vírus de DNA de fita dupla, que é o normal, tem vírus de DNA de fita simples, aí os caras chamam de senso negativo, senso positivo. O que é senso negativo ou positivo é assim, o positivo é o que está trabalhando, tá? O positivo é o que faz. E aí, dentre essas variantes que existem, como que o material genético do vírus assume a célula? O que ele vai fazer lá dentro, tá? Seguindo a ordem natural do que se espera, né, aquele que vocês trabalham lá na frente 1, na parte de genética molecular, a sequência de comando era o DNA, né? Ele comanda a produção dos RNAs, que resulta na formação de proteínas. Esse daqui é o dogma central da genética molecular. Tem vírus que fazem isso. Tem o vírus cujo material genético dele é DNA, que quando entra na célula, usando as ferramentas das células, enzimas, os ribossomos e tal, ele vai produzir o RNA e é resultante a sua proteína, produz as suas proteínas, tá? Então esse seria o mecanismo de eclipse barra replicação. Por quê? Queridos, um vírus serve para isso. Entrar na célula, já que ele não tem, e se reproduzir indefinidamente, tá? Ele pode transformar a célula numa fábrica a célula numa fábrica de vírus, tá? Então essa célula agora ela só vai produzir vírus, produzir vírus, produzir vírus, produzir vírus. E assim que acabarem os recursos da célula, essa célula morre. Ou então esse vírus ele vai ser produzido dentro da célula, ser produzido dentro da célula até que a célula exploda de tantos vírus que existem lá, né? Então tem esses 2 tipos
de liberação dos vírus, né? Então, processo de absorção, encontra a célula, penetração, material genético entra, eclipse, ele está assumindo o controle da célula para poder se reproduzir lá dentro, e por último, a liberação do material viral, né? Então, basicamente, essas são as etapas do desenvolvimento de um vírus dentro do corpo. Então, os vírus que têm DNA, já um DNA senso positivo, ativo, como varíola, herpes e as hepatites, ele entra na célula na forma de DNA, usa as enzimas da célula no processo de eclipse e replicação para produzir mais vírus, tá? E assim fazer a sua liberação. Tudo bem, moçada? Tudo em paz? Então tá, quem quiser falar, é só chamar. Agora, tem os vírus diferentes, né? Tem os vírus, por exemplo, que ao invés do DNA apresentam RNA, tá? E aí, desses vírus de RNA, a gente tem duas coisas a se falar. Ou ele já vai com o próprio... Tudo bem? Ou ele já vai com o próprio RNA já comandar a produção das proteínas, então processo rápido. Então tem aqui o vírus da gripe, por exemplo, que é um vírus de RNA, ele põe o material genético lá dentro, e esse RNA do vírus já é ativo, já é um vírus RNA senso positivo, e já comanda a síntese de proteína, então é um mecanismo mais rápido, tá? Então, é um vírus de RNA que já começa a cadeia de transformação dele na metade do dogma, tá? Agora, tem uns vírus que são esses aqui, ó, que mais aparecem no vestibular, pelo menos por enquanto pra gente, tá? Eles são mais difíceis de você perceber. Tem o RNA viral, aí ele consegue produzir o DNA viral. Ele faz o processo inverso à transcrição, tá? Aqui, esse vírus, ele carrega uma enzima, que é uma enzima especial, que eu vou chamar de TR e escrever aqui embaixo, ó. TR é uma enzima chamada de transcriptase reversa. Porque ele vai fazer a transcrição ao contrário. Ao invés do DNA, como o dogma central, ó, produzir o RNA, ele é um vírus de RNA que vai agora produzir um DNA. Agora que ele tem o DNA, esse DNA do vírus, muitas vezes, se funde ao DNA da nossa célula, por isso que pode causar mutações, né? Então, existem vários vírus que causam mutações, por exemplo, o vírus do HPV, né? Que, devido à mutação que ele causa ao se fundir com o material genético da nossa célula, pode aparecer o câncer de colo de útero, por exemplo, e aí ele vai produzir RNAs do vírus e as proteínas do vírus, né? Então, são os retrovírus que têm transcriptase reversa, como o HIV, que é muito importante lembrar, tá? Bom, então, identificado o vírus, identificado seu material genético, as enzimas que participam da sua cadeia, eu vou precisar interferir nessas cadeias, seja na absorção, na penetração, na replicação ou na liberação, para que esse vírus não se multiplique até acabar com nossas células, tá? Então, muitas vezes, quando você pega um vírus, ó, além de ele ter ação específica, os medicamentos utilizados, os famosos antivirais, tá? Eles são formados de substâncias chamadas de interferons. O que são os interferons? São substâncias químicas, são medicamentos que vão interferir na ação do vírus, né? E vão interferir aonde? Em qualquer uma dessas etapas. Eles vão tentar bloquear a ocorrência dessas etapas, né? Então, esse é o mecanismo de uma substância antiviral. Conhecendo a estrutura, conhecendo o metabolismo, como que eu posso bloquear o metabolismo? A gente só sabe tanto sobre HIV, como transcriptase reversa, fita senso negativa, senso positiva, porque ao estudar a fundo o vírus, se descobriu as etapas do seu metabolismo e de que forma eu posso bloquear, né?
Então, essas substâncias que hoje formam o coquetel anti-AIDS, por exemplo, elas impedem a absorção do vírus da AIDS, elas impedem, né, do HIV, elas impedem a ação da transcriptase reversa e bloqueiam a replicação do vírus dentro da célula. Né? Então, esses são os mecanismos dessas substâncias, tá? Quais são as principais viroses que a gente escuta, né, falar no vestibular, que costuma aparecer? Sabe aquela questão assim, tipo, ó, assinale a alternativa que contém apenas doenças causadas por vírus? Né? Então, é para essa pergunta que vocês têm aí essa tabelona gigante com doenças causadas por vírus e bactérias. Mas algumas são batidas, algumas aparecem bastante, né? Então, HIV e HPV, tá? Então, você tem lá que ambas são DSTs, né? Você tem HIV também transmitido por sangue, né? Você tem lá que o HIV, o vírus, ele tem a adsorção com os linfócitos T, que são as células identificadoras do sistema imunológico, por isso que dá a doença autoimune, né? Autoimune não, a síndrome da imunodeficiência, desculpa, né? Diminui a atividade do sistema imunológico, e o tratamento vai evitar, vai inibir as etapas, né, da ação viral. Para o HPV, que é muito parecido até o nome, né, HIV, HPV, também é uma DST, também, né, passa por sangue e tudo mais, já existe um processo de vacinação, né, que é aquela vacinação para as meninas a partir dos seus 13 anos, se não me engano, são 3 doses e tudo mais, tá? Então já tem vacina. Para uma boa parte das doenças virais, a gente acha vacina, né? Outras doenças, hepatites A, B e C, né? Hepatite A e B e C, todas elas hoje têm vacina, tá? Se eu não me engano, uma delas, acho que a vacina está terminando a fase de teste, ainda não é mercadológica ainda, mas já tem vacina para os 3 tipos, tá? Hepatite, porque causa uma inflamação no fígado, né? Então, as 3 atacam o fígado, e a diferença que eu já vi aparecer em vestibular é você lembrar que a hepatite A, ela é transmitida por alimento, lembra da palavra, alimento A. As outras, DST e sangue, tá? Pra gente, outras que costumam aparecer aqui nos vestibulares, dengue e febre amarela, em ambas, né, a gente tem o mosquito como o agente transmissor, o agente vetor, e aqui, junto com dengue e febre amarela, a gente pode enumerar Zika e chikungunya, né? São outras 2 viroses, também na qual você tem a participação do mosquito, né? Ainda mais no processo urbano dessas doenças, o famoso Aedes aegypti, né? Mas cada uma tem o seu mosquito específico também. Doenças que as 4, né, dengue, febre amarela, principalmente dengue e febre amarela, você acha vacinas, a da dengue ainda em fase experimental, né? Gente, com o Covid, né, conhecendo o pessoal que trabalha com isso lá no Butantan, houve uma suspensão, acho que eu cheguei a comentar em aula com vocês, né? Houve uma suspensão de todas as pesquisas que não eram Covid, né? Inclusive da vacina da dengue. Tem uma empresa francesa que desenvolveu a vacina da dengue, mas a gente tem a nossa também em produção. Logo mais, espero que o suficiente para a população, tá? Então, mais enumerando. Agora, que diferença a gente pode perceber do processo viral para o processo bacteriano? Então, o vírus acelular, parasita intracelular obrigatório, o vírus precisa de uma célula e tem ação muitas vezes específica, não é? Porque tem o processo de ligação dele com a célula. Agora, as bactérias não. Bactéria já é célula, né? Bactéria é a célula procarionte, a célula mais simplesinha, sem a carioteca, tá? E para a bactéria, a gente pode pensar no seguinte, ó, e é muito importante, eu já vi muitas questões serem resolvidas só com essa informação. E para evitar, né, evitar não, para você se curar de bactérias, você usa antibióticos, tá? O corona, ó, se eu não me engano, o corona é retrovírus, mas eu faço uma checagem aqui rapidinha, porque me deu um branco mesmo. A hora que começou a aula, eu pensei e me deu um branco. Deixa eu ver aqui, ó. Genético do vírus da Covid.
É DNA. Tanto que teve a primeira equipe que fez o sequenciamento do DNA foi aqui no Brasil, né? Aqui na USP, os caras fizeram o sequenciamento da primeira versão do vírus da Covid, então o vírus adenovírus. Então, para as bactérias, moçada, você tem antibiótico. Então, mas é bactéria resistente, não sei o quê, mas tem remédio, né? E esses antibióticos, fazendo um vínculo com a frente 3, ó, eles são extraídos, na maior parte das vezes, de fungos. Então, penicilina foi o primeiro, né? Descoberto a partir de substâncias liberadas por fungos. Você vai achar lá amoxicilina, cefalexina também, substâncias que os fungos possuem. Esses fungos que possuem substâncias antibióticas são fungos que a gente vai chamar em algumas aulas, acho que na semana que vem já, de amensais, uma relação amensal. O que é isso? O fungo libera uma substância química que evita o desenvolvimento de bactérias. Então, para evitar o quê? Competição, porque os fungos e as bactérias são decompositores, né? Então, para evitar a competição, os fungos liberam substâncias químicas que evitam o desenvolvimento de bactérias. E isso acaba matando as bactérias, conhecendo a substância e isolando, a gente cria uma classe de medicamentos, tá? Aqui cabe um comentário, né? Eu não sei o quanto vão cobrar de vocês, se vão cobrar Covid em vestibular ou tal. A gente pode até no final fazer uma aula especial sobre Covid, com as informações que a gente já tem com certeza, perto do Enem. Eu vou pedir para marcar essa aula com vocês, tá? Mas assim, por que usar um antibiótico? No caso, acho que até a amoxicilina que foi utilizada para tratamento do Covid, né? Na verdade, o antibiótico em ambiente hospitalar, não residência, ambiente hospitalar, ele vai evitar que a pessoa que está imunodeprimida e internada tenha outra infecção oportunista, tenha uma infecção bacteriana oportunista junto com a Covid. Então, a ideia de se usar o antibiótico lá no tratamento hospitalar para a Covid é exatamente essa, evitar que um paciente que esteja com a virose acabe, né, se contaminando com bactéria também, né? Então, evitar infecções oportunistas com bactérias. Aí depois, lógico, né, vocês sabem o que aconteceu, né, os caras achando que então vamos todo mundo tomar antibiótico e evita a Covid, não tem nada a ver. Na verdade, o uso de antibiótico no ambiente hospitalar é para evitar infecções oportunistas para quem já está debilitado, tá? As bactérias, elas não têm ação específica como tem a ação dos vírus. Então, pode ser que uma bactéria resulte numa infecção, tá, generalizada. Então, uma infecção generalizada. Por quê? Porque ela pode cair em outros tecidos e ela, por ser célula, apesar de procarionte, se alimenta dos outros tecidos, tá? Então, são lá do reino Monera, tem as bactérias normais, tem as arqueas, que são aquelas bactérias que a gente já estudou no comecinho do ano, né, que são aquelas bactérias antigas, né, que são resistentes a ambientes extremos. Tem funções decompositoras, fotossintetizantes, quimiosintetizantes, fermentativas, muitas bactérias que vivem em mutualismo, né? A gente viu uma semana passada, né, a raiz das leguminosas com as bactérias lá, Rhizobium na fixação do nitrogênio, as nitrosomonas, as nitrobacter, aquelas bactérias do ciclo do nitrogênio, tá? Então, infecções bacterianas têm características diferentes das infecções virais, tá? Aqui não tem processo de adsorção, porque ela não é específica, que não tem penetração do material genético, a bactéria vai lá e come a célula. Muito mais fácil da gente entender. Principais bacterioses, tuberculose, né? Então, a tuberculose ainda com bastante caso aqui no Brasil, né? Tem uma vacinação, tem o tratamento do doente com antibióticos, só que as versões atuais da Mycobacterium tuberculose são muito resistentes, né? Como é que aparece esse processo de resistência? A seleção natural explica. Não é assim, né?
eu vou usar os antibióticos e as bactérias, para sobreviverem aos antibióticos, ficam resistentes. Isso é teoria lamarckista, né? Acho que vocês começaram a ver essa parte aí. Não entendi a pergunta. Vacinação para tuberculose? Sim. É a primeira vacininha que a gente toma, BCG. É isso? Não, tem para... Então, quando a gente pensa numa vacina, eu tenho que ter alguma proteína para introduzir na pessoa. Não precisa ser a bactéria em si ou o vírus em si. Pode ser uma vacina feita de uma proteína. Se eu conseguir identificar que uma determinada bactéria produz uma proteína específica, a gente consegue, então, fazer você ficar imune a essa proteína e, portanto, isso se torna uma vacina contra essa bactéria, entendeu? Então, imagina aquela membrana plasmática da bactéria, que tem as proteínas, dupla camada de fosfolipídios, como a nossa, e eu consigo aqui, ó, todas as bactérias, Mycobacterium tuberculose, que dão tuberculose, elas têm uma proteína específica, tá? Aí eu consigo fazer uma vacina para ela. Então, tem que ser uma proteína específica. Agora, os vírus, eles têm a cápsula proteica, tem né, o envelope viral. Se eu conseguir achar a proteína, eu consigo fazer uma vacina para ela, ok? Então, tem para bactéria também. Ah, quer ver? Tem lá. Não, dessas aqui não. Mas tem da tuberculose, tem das meningite bacteriana, né? Tem meningite viral, meningite bacteriana, tem pneumonia viral, pneumonia bacteriana. Então, tem algumas que tem vacina, sim, tá? Mas o que eu estava falando? Esqueci o que eu estava falando. De qualquer jeito, né, voltando para o assunto, né? Da resistência das bactérias, era isso que eu estava falando. Então, lá na frente 1, vocês devem estar vendo teorias evolutivas, né? Então, a Lamarck dizia que o ser vivo muda para sobreviver aos efeitos do ambiente. Né? Então, um processo de mudança que ele mesmo faz, né? O que acontece, na verdade, se eu usar de forma incorreta os antibióticos, então vamos supor, ó, eu estou com, sei lá, com tuberculose. E aí eu fiz os exames, vi lá, né, do pulmão, tal, descobri que estou lá com a tuberculose. No começo, quando inventaram, quando você tinha o primeiro antibiótico, você usava o antibiótico, e aí quando você para de perceber o sintoma da doença, você para o tratamento. Então, vamos fazer assim, ó. Eu usei X antibiótico, matei X bactérias. Eu usei 2X antibióticos, matei 2X bactérias. No 3X antibióticos, terceira dia de dose de antibiótico, eu matei 3X bactérias e é o suficiente para não ter mais sintoma da doença. O que o pessoal faz? Para de tomar o remédio. Só que, dentre aquelas bactérias que estavam lá, vamos supor que sobrou alguma ou algumas resistentes a essa quantidade de 3X antibióticos. Elas vão ficar lá se reproduzindo, se reproduzindo, se reproduzindo, e daqui a um tempo eu vou ter uma recaída da doença. Eu vou ter o sintoma de novo. Só que agora essas bactérias que estão lá, elas já são resistentes à terceira dose de antibiótico, aos 3X antibióticos. Aí eu tenho que tomar de novo até fazer o efeito, e isso vai gerar um escalonamento. Cada vez eu vou precisar de uma dose maior para matar um número maior de bactérias, e com isso, esse uso incorreto está selecionando as bactérias que são resistentes. Né? Então, imagina isso em larga escala, muito tempo. Você tem que, cada vez as bactérias são mais resistentes a essas substâncias químicas. Aí eu tenho que buscar novas ou mudar a concentração delas, né, dentro de uma gama de possibilidades, tá? E aí surge a bactéria super resistente, essa é a ideia. Pega uma água para mim, por favor. Eu viro para ela e faço assim, tô achando que eu vou tomar água. Minha garganta não tá boa também. Então, assim que surgem as bactérias resistentes, o uso incorreto dos antibióticos. Gente, quando vocês não são dessa fase, né, tenho certeza disso, mas teve uma época que a venda de antibióticos era liberada. Hoje não. Você tem que ter 2 receitas, você vai na farmácia, o cara segura uma receita,
você assina, fica lá marcando seus dados e tudo mais. Só vende antibiótico com receita especial e tudo mais, né? Mas tinha uma época que vendia qualquer um a qualquer momento. Então, o que que a pessoa tinha? Ah, tá com gripe, vai lá e toma antibiótico. Tipo, antibiótico não ajuda para a virose, ok? Então, e um monte de gente fazendo isso de forma errada acabou aumentando a resistência, né, de várias bactérias aos antibióticos. E aí se estabelece, então, depois de um tempo, né, mais recente, vocês já são dessa época, que você não pode mais ficar tomando antibiótico à torta direito. Você precisa de uma regra para fazer esse uso, com dosagens específicas. É o tipo de medicamento que o cara fala, você vai tomar 7 dias, o cara te vende lá 7 comprimidos, né? Tomando a dose certinha, tá? Então, a tuberculose, uma bacteriose que costuma aparecer em vestibular, né? Estamos citando um pouquinho delas. Leptospirose, botulismo e a febre maculosa. Dessas daqui, ó, o pessoal da Unesp e da Unicamp costuma aparecer bastante a tal da febre maculosa, tá? A leptospirose é aquela que a bactéria sai na urina de animais, né, principalmente de ratos, a da enchente, né, a leptospirose, mas como a gente viu semana passada, né, se tem menos enchentes porque está chovendo pouco, então o número de casos de leptospirose está baixo, né? Então evitar o contato de água de enchente, tratamento de água e acomodação dos alimentos, porque às vezes fica nos alimentos que a gente pega no mercado, alguma coisa com xixi de rato em cima e pega a leptospirose, tá? Essa daqui, ó, o botulismo, ela teve uma época que apareceu, depois apareceu, porque aqui é a ingestão da toxina que a bactéria, o Clostridium botulinum, libera. Né? Então, ele bloqueia a comunicação do sistema nervoso com os músculos, então impede a contração do músculo. Né? Agora, sabendo essa substância, sabendo o que ela faz e controlando a quantidade do seu uso, você isola essa substância e aplica no famoso Botox. Então, né, para tirar rugas de expressão facial e tal, você faz, eu tiro sarro, né? Ah, você paga para tomar injeção na testa, né? Porque daí pequenas concentrações dessa substância vão diminuir a contração muscular e aí você não tem, né, a expressão facial pronunciada, tá? Aí tem aquelas mulheres que aplicam no corpo inteiro, tal, na boca, tudo, aí fica aquela cara que não se mexe. Bom, isso já é piada, né, dos meios de comunicação. Agora, por que que na Unesp, tá? E na Unicamp, os caras costumam cobrar essa daqui, a febre maculosa? Porque ela é transmitida pela picada de um carrapato. E é um carrapato relativamente comum nessas regiões, está aqui o carrapatinho, ó, o carrapato estrela, tá? Então, local que tem muito mato, tá? Uma fazenda, ou você vai circular no meio de um mato, alguma coisa, se lá tiver lá esse carrapatinho e ele estiver contaminado, ok? Porque, como eu disse, uma aula aí, a gente toma várias picadas de Aedes aegypti e nunca tem nada, porque para ele transmitir tem que estar contaminado, e a mesma coisa vale aqui para o carrapato, né? Então, aqui tem muitas febres, dores, manchas vermelhas, sem tratamento é letal. O que isso significa? Como esses sintomas, febre, dores e manchas vermelhas pelo corpo, né, as manchas vermelhas só no final, só depois de um certo tempo de contaminação, você tem febre e dor, é difícil fazer o diagnóstico, né? E assim, como é que você sabe que você tomou uma picada de carrapato e não foi uma picada de mosquito, né? Então é muito difícil, se não for um ambiente rural, né, ou se não for uma cidade um pouco mais afastada e tal, o pessoal ter o diagnóstico da doença. Nessas cidades do interior, os caras têm no rol de doenças da região, então você costuma saber. Mas o problema é quando você vai viajar para uma região, volta, e aí o médico dessa região urbana, ele fala, não, você está com febre maculosa. É difícil, né, o seu diagnóstico, mas tem que ficar atento, tá? Por isso, quando o médico, você está doente, você vai no médico,
e ele pergunta, onde você esteve, o que você fez, esse questionário que ele faz, essa primeira fase de perguntas da sua rotina é muito importante. Você não mentir, por favor, tá? Assistam House para descontrair, você vai entender o que eu estou falando. Você volta com sintoma, febre e dor, pode ser qualquer coisa. E o cara pergunta, mas você foi viajar para algum lugar, você frequentou, foi numa área, tomou uma picada? Né? Então, ele está fazendo isso para triar o tipo de exame que vai fazer, porque aqui não é qualquer exame. No exame de sangue sai? Não, no exame de sangue vai ser que você está com uma infecção. Então, tem muitos exames que são exames imunológicos e tal, que vão te mostrar lá qual anticorpo específico você está produzindo e identificar quem é o seu contaminante. Tá? E o último grupo, um outro reino, ó, vírus, não tem reino, bactérias, reino Monera, e agora os protozoários, que são do reino protista, tá? Esse reino protista tem os protozoários e tem os protofitos, ou protófitos, que são as famosas algas, tá? Então tem uma turma que faz fotossíntese e é do reino protista, e os protozoários não fazem fotossíntese, tá? Eles são eucariontes, células mais envolvidas com carioteca, são seres unicelulares, heterótrofos e de vida livre. Então eles sobrevivem no ambiente por um tempo, tá? É lógico, aqueles que nós vamos enumerar aqui são os parasitas, principalmente. Então, às vezes, como esse aqui dessa imagem, acho que eu usei essa imagem mais para frente também, a famosa ameba, ela é de vida livre, não é toda ameba, não, a ameba é parasita, não, está no ambiente. Só que se estiver dentro de você é pior, né? Eles são classificados, então, reino, filo, classe, né? Tem o subfilo, agora as classes. Tem os ciliados, que são esses aqui que têm cílios, tá? Tem os ciliados, que a gente tem o principal exemplo, o Paramecium, o Paramecium, um bichinho bonitinho, que ele tem uma estrutura interessante, que nós já falamos também na aula de excreção, na aula de xixi, que é o vacúolo pulsátil. Tá? O vacúolo pulsátil, aqui, ó, são algumas bolsinhas que ele tem, porque ele é mais concentrado que o ambiente que ele vive. Então, entra água nele, enche o vacúolo, ele contrai e joga essa água para fora, tá? Aí tem os flagelados, que são os carinhas que têm flagelos. Tem os esporozoários, que não têm estrutura de locomoção. Aqui, ó, que a gente tem o causador da malária, né, dentro de uma célula, causando rompimento na célula. Guarda essa imagem que depois eu vou falar. E tem os risópodes, que têm pés, que são os falsos pés, que são as amebas. Então, eles são classificados, os protozoários, de acordo com a sua estrutura de locomoção. Os ciliados têm cílios, flagelados têm flagelos, os risópodes têm os pseudópodes, e o esporozoário não tem uma estrutura de locomoção. Então, basicamente, essa é a sua classificação, tá? Agora, vamos lá. As doenças tradicionais que aparecem de protozoários. Principal, muito estudada, a doença de Chagas, né? Que é causada por esse protozoário flagelado chamado de Trypanosoma cruzi, que tem na fotinho no meio das hemácias aí, né? O transmissor é o barbeiro, que é esse besourinho, esse percevejo, para ser mais preciso, que se alimenta de sangue. Então, o que vai acontecer? Eu peguei um ciclo bem facinho ali para a gente entender. Ele pica a gente, se alimenta de sangue, ele defeca no local da picada, onde ele está, até porque ele está comendo, e aí ele já vai fazer um cocôzinho ali. E o barbeiro, ou melhor, o tripanossoma, fica nas fezes do barbeiro. Então, você não pega na picada, você pega pelas fezes dele. E aí, se você
faz as fezes dele entrar em contato com o local da picada, o tripanossoma cai na corrente sanguínea e vai parar lá nas fibras dos músculos lisos, né? Ou estriado cardíaco. Então, ele geralmente fica no coração, como o pessoal fala, mas ele pode ficar nos órgãos entéricos, no intestino delgado, no intestino grosso, no estômago. Ele pode ficar em vários órgãos, não é só o coração. Mas é que a gente enumera o coração como, atingiu o coração, doença de Chagas, tá? Para mim, eu acho que a maior curiosidade sobre essa doença é que é uma das poucas, se não a única doença que foi descrita por apenas uma pessoa, né? Que identificou como a doença se processava, como ela transmitia, todo o ciclo de vida da doença foi pesquisada lá por Oswaldo Cruz, né? Do que hoje a gente tem Instituto Oswaldo Cruz, né? A famosa Fiocruz, né? De tratamentos de doenças. O Brasil, nessa época, a doença de Chagas, o nome Chagas, em relação ao seu professor, então se descobriu alguma coisa, me homenageei depois, né? O Carlos Chagas foi professor de Oswaldo Cruz, e aí ele fez todo o processo de descoberta da doença aí, né? Nessa época, você fala de doença de Chagas, doença de Chagas, Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, tem muitos pesquisadores brasileiros que são expoentes internacionais, inclusive, de doenças tropicais. E é interessante você pensar que existem centros de pesquisas de doenças tropicais em países da Europa. Então, em Londres tem um centro de pesquisa de doença tropical, na Alemanha tem, na França tem. E você pergunta por quê? Porque são doenças, né, que são, como eu posso falar, que as pessoas podem pegar de lá quando estiverem viajando, mas são doenças que eu costumo chamar de doenças negligenciadas. Por quê? Eu já falei esse termo para vocês quando a gente viu verminose, lembra? Lombriga, solitária, esquistossomose. Doença negligenciada porque é fácil você identificar o ciclo da doença e você brecar a doença. Tá? É difícil você ter uma vacina para a doença de Chagas, por exemplo, porque a reprodução do Trypanosoma cruzi é sexuada. Então, cada vez que ele se reproduz, gera uma nova vertente, uma nova variedade. Tá? Mas, assim, é só você evitar um inseto. É fácil a profilaxia, né? É fácil controlar. Então, a urbanização, sair dessas casas de barro, né? As casas de pau a pique, usar casas de alvenaria, não usar telhado de palha, usar um telhado de alvenaria bonitinho, já evita a chance de contaminação do homem. Né? Dormir com um mosquiteiro, apesar disso não ser um mosquito, mas dormir com um mosquiteiro nessas áreas evita o contato do vetor com a gente. Né? Então, são doenças que você poderia controlar mais facilmente, as chamadas doenças negligenciadas. E aqui quase todas. Né? Você tem aí, ó, leishmaniose, outra doença. Olha o nome do causador lá, ó, agente etiológico, né? O Leishmania brasiliensis. Não é porque só tem aqui, é que foi descrito aqui. Né? Então a gente tinha muito estudo em relação a isso. Mais uma doença transmitida por picada de mosquito, né? Uma doença que hoje tem tratamento, né? Conhecida como úlcera de Bauru. Mas olha o que acontece. Como é que acontece a sua transmissão no ambiente urbano? Os animais abandonados, tipo, dó do cachorrinho que está abandonado ali, ele tem a doença, tá vendo? Aí vai um mosquitinho, pica ele lá na cidade. E aí ele pica uma pessoa. Aí o mosquito contraiu o leishmania e ao picar uma pessoa, transmitiu para a pessoa. O cachorro, ele é só mais um doente. Se eu não tivesse esses cachorros abandonados e descuidados, a chance de transmissão dela seria muito pequena. Uma doença que hoje tem tratamento, tem cura, doença de Chagas também. E mais uma vez, transmitida por um mosquito. Tá? Você tem aqui, ó, outras duas que são causadas por flagelados, tá? Estou só em flagelado por enquanto. A giardíase e a tricomoníase. A giardíase, alimento contaminado, uma doença estomacal, tá? Só tem vômito, diarreia, passa mal. De novo, tem um tratamento, tem medicamentos utilizados para isso. É causado pela Giardia lamblia, né? O nome já ajuda, giardíase, giardia.
que é o que tem aí na fotinho para vocês. Essa daqui, eu lembro que teve um ano que muitos alunos pegaram, porque foram fazer um cruzeiro de formatura, essas viagens de formatura, terceiro ano e tal, os caras foram fazer um cruzeiro, e aí tinha lá alimentos contaminados no cruzeiro, um monte de gente pegou e tal, mas depois acabaram fazendo o tratamento sem problema nenhum, tá? E a tricomoníase também, flagelado, tricomonas vaginalis. O nome já é intuitivo, né? Uma doença sexualmente transmissível causada por protozoário, tá? Então também existe, também tem o seu tratamento, tá? Mas assim, esse termo doença negligenciada é interessante nesse sentido, né? É fácil o controle, mas ainda assim a gente tem casos e casos dessas doenças. Você quer ver outra que assombra o pessoal aqui na nossa região, não, né? No nosso país, principalmente a região norte, malária. A malária é o plasmódio, um agente etiológico, que é um esporozoário, tá? Transmitido por picada de mosquito anófeles. O parasita pica a pessoa, não, o parasita, ó. O mosquito pica a pessoa, passa o parasita, e ele se instala no fígado, e do fígado ele passa para as células sanguíneas, tá? Num determinado momento, aquela imagem do início que eu falei para vocês, espera aí. Num determinado momento, ele vai se reproduzir nas células sanguíneas e elas vão estourando, vai matando as células sanguíneas. Isso aqui vai levar a pessoa até um quadro febril, um quadro de infecção. E aí o seu próprio corpo consegue dar conta dessa febre. Seu sistema imunológico vai lá, mata os plasmódios e a febre acaba. E ela vem em ondas. Então aparece lá uma febre a cada 48 horas, um pico de febre a cada 36 horas, febre terçã, febre quartã. Então tem ciclos de febre que definem a doença. Tem cura, tratamento simples. Tá? E aqui vale o comentário. O tratamento para malária é a famosa cloroquina, tá? E a hidroxicloroquina. Querido, só para vocês terem noção, tá? Existem 3 tipos de malária, uma que é a mais perigosa, tem o Plasmodium falciparum, o Plasmodium vivax e o malari. Eu acho que o vivax é o mais perigosinho. O tratamento para malária mais perigosa que existe são 7 comprimidos, 7 dias, um por dia. Um comprimido por dia durante 7 dias. Esse é o tratamento. E aí, mais uma vez, não sei por quê, no caso, a gente até sabe, né? No caso da Covid, o que aconteceu foi que pegaram uma doença que é do ambiente rural, ambiente florestal, né? Está lá na floresta. As substâncias cloroquina e hidroxicloroquina, além de matar o protozoário, tem ação anti-inflamatória em alguns casos, né? E falaram, a Covid é um vírus transmitido aí de um agente florestal, que não sabe direito se é o morcego, se é o pangolim, quem que é direito, ainda não bateram o martelo em relação a isso. E também tem um quadro de inflamatório. Vamos usar o que a gente já tem aqui. Então, assim, não é de todo mal você começar a usar no início, mas é de todo mal você perceber que não funciona e continuar usando. Tá? Ou então afirmar que você tem eu tenho a resposta para isso, é essa, então não se preocupe em pegar a doença. É basicamente o que acabou acontecendo. Mas essas coisas elas não surgem do nada. Se alguém foi lá, não, teve como eu posso falar, uma ideia científica atrás. O problema é que ela foi descartada muito rápido, né? E ainda assim algumas pessoas continuaram batendo na tecla. E 7 comprimidos, um por dia, são 7 comprimidinhos bonitinhos, né, que resolvem o problema. Então aqui é interessante você lembrar do controle quadro de febre, tá? Eu vou chamar assim, febre intermitente. É uma febre que aparece e desaparece. Se eu for fazer um gráfico dessa pessoa, ela vai ficar assim, febre passou, febre passou, febre passou. Processo de intermitência, tá? Vem e volta, vem e volta.
Um exame de sangue fácil, você faz na hora, fica pronto em 10 minutos o exame, já define se você está com malária ou não. Tá? Então não é difícil o diagnóstico da doença. Mas muito comum em ambiente florestal. Tá? Método para evitar: controle do mosquito, dormir com o mosquiteiro, usar lá repelente. Então, de novo, mais uma vez a gente fala de uma doença negligenciada. Tá? E essa daqui também, né? A amebíase. Então, se essa daqui, a malária, é causada por esporozoário, tá? As outras que nós vimos aqui, ó, doença de Chagas, aqui, ó, flagelado, tá? Leishmaniose, flagelado, giardíase, flagelado, tricomoníase, flagelado, malária esporozoário, amebíase é o risópode. Aquela imagem que eu falei que já tinha colocado, né? Daqui existem várias entamoebas, né? A mais comum é a entamoeba histolítica. Existem a entamoeba amoeba, né? Ameba, a gente pega por ingestão de alimentos contaminados. Então, de novo, tudo que uma rede de tratamento de água e esgoto não resolveriam, né? Mas lembrando que nós estamos num país que mais de 50% das residências não tem tratamento de água e esgoto. Quadro de diarreia, o exame de fezes identifica à sua direita aí o cisto da ameba. O cisto, o que é? Uma bolsa que tem várias amebinhas, é como ela faz para se reproduzir, tá? E também tem um tratamento medicamentoso. Todas elas têm, né? Talvez a doença de Chagas, no seu estágio mais desenvolvido, quando começa a causar lesão cardíaca ou nesses outros órgãos que eu citei, do sistema digestório principalmente, ela não tenha mais uma cura, tá? Mas os estágios iniciais ela tem cura hoje em dia, né? Todas elas sem grandes problemas aqui, tá? Mas o que a gente pode perceber? Vírus acelular, ação específica. Tratamento, interferir no metabolismo do vírus. Ponto. Bactérias, antibióticos. Tem membrana plasmática, é só destruir. Protozoários também. Tem membrana plasmática, é só destruir. Então é mais fácil o controle. Para todos eles, a gente pode pensar em vacinação. Tá? Desde que eu ache uma proteína específica, como para malária, mesmo que a reprodução seja sexuada, se eu pensar numa proteína específica, eu posso achar uma vacina para ela. Né? O duro vai ser pesquisar e achar alguma coisa específica nesse sentido. Tá? Que parte do vírus, querido? Então, vírus. Então, o vírus tem ação específica. Alguém pediu para repetir o vírus aqui, ó. Então, o vírus tem ação específica, né? O vírus, a gente evita não, a gente cura um vírus usando um medicamento antiviral, que não é antibiótico. Esses antivirais, eles vão atrapalhar o processo do metabolismo viral, que vai da absorção, penetração, eclipse, replicação e liberação, e eles são acelulares, tá? Lembrando que essa apresentação já está lá para vocês lá no Classroom, tá? Depois, se não tiver o endereço do Classroom nem nada disso, eu passo de novo, tá? E é isso. Agora, como esperar aparecer isso em vestibular? Cara, não tem uma regra, tá? O que eu gosto é que você tenha noções, né, de cada uma um pouquinho das doenças e tomar cuidado com as provas que são específicas da área de biológicas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de gravar e começar de novo para dividir em duas partes, tá?